Olha que coisa engraçada, o padre. E também é uma coisa... Eu me lembro de duas senhoras saindo e uma comentando com outra assim, ó, adoro esse padre, parece que a gente está vendo televisão. Olá, você deve estar careca de saber, pobre de você, mas eu sou Christian Lintz, cientista político, editor da Insight Inteligência, colunista do Meio e apresentador do Diálogos com a Inteligência. Uma parceria da Insight, editora da Insight Inteligência e do Meio, o Diálogos é um espaço para refletir, junto de especialistas, sobre diversos temas importantíssimos, longe do lugar comum. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos receber o psicólogo e psicanalista Leandro Faro, colaborador de longa data da revista Insight Inteligência. O Leandro já analisou, a partir da visão psicanalítica, temas como economia, neoliberalismo, fascismo. O episódio de 8 de janeiro... Ai, meu Deus do céu, é muita revista aqui. Aqui, ó. Esses artigos estão todos muito interessantes nas edições 93, 96, 98, 100... Ai, meu Deus do céu, estou perdido aqui. Aqui, ó. Tem até um Freud, tem um Freud do lado de cá. Essas edições aqui. Eu sempre falo que a revista Inteligência é tão bonita que você não precisa nem ler. É só ver as imagens. Bem-vindo, Leandro. Obrigado. Obrigado por estar aqui conosco. Nesse diálogo inteligentérrimo. No Brasil, discute-se muito a associação entre neopentecostalismo e pautas econômicas liberais, como empreendedorismo. Essa simbiose pode ser vista de um ponto de vista psicanalítico? Bom, se você compreende o empreendedorismo para além de uma propaganda e você passa a compreendê-lo como uma forma de ser no mundo, né? Sim. Inclusive, quando você passa a articular a própria forma como a subjetividade das igrejas neopentecostais se engendra, como é que a hipótese de qual seria o sujeito que uma igreja neopentecostal está produzindo para entregar para o mundo, esse sujeito é obrigatoriamente um empreendedor. Ele precisa ser plástico o suficiente para hoje ser um médico, amanhã ser um Uber, no dia seguinte voltar a ser médico novamente, disponível, né, sobre a inspiração do Espírito Santo, né, se tornar vaso para ser usado para onde Deus quiser colocá-lo. E esse é o fundamento principal do empreendedorismo, essa maleabilidade, né, para perceber aonde que as oportunidades surgem. Mas quem é esse Deus? É Henry Ford, Toyota? Quem é esse Deus? Porque é um Deus que predispõe, na verdade, que o significado da sua vida é pautado pelo trabalho, pela produção, né? Sim. É uma lógica que vem desde o Calvino, né? Não à toa que o Max Weber vai fazer a relação entre o capitalismo e o puritanismo calvinista, mas que assume uma nova roupagem muito mais violenta, muito mais drástica no neopentecostalismo, né? Quando deixa de ser o trabalho o valor principal que aponta o destino manifesto, né? E o quanto que Deus te escolheu para a salvação, e agora passa a ser o ganho por si mesmo, independente do trabalho que você investe nele. E que, obviamente, o dinheiro, o ganho por si mesmo, só pode ser materializado no mundo sob a forma de consumo, né? Não à toa que o sujeito sobe no púlpito para dar testemunho do quanto que tinha um carro 98 e conseguiu comprar um carro do ano, né? Por conta da ascensão social garantida pela prosperidade dada a ele por Deus, por causa da fidelidade e por aí vai. Pois é, eu acho que a academia, de um modo geral, ou as pessoas, enfim, bem pensantes, elas tinham uma expectativa de que, conforme o capitalismo fosse se aprofundando, por assim dizer, na sociedade brasileira, né, os resquícios religiosos fossem desaparecendo da cultura e você fosse criar uma indiferença religiosa cada vez maior
o que explicava talvez assim que as sociedades mais avançadas, sobretudo na Europa, fossem cada vez mais ateias, né? Ou agnósticas, ou despidas sei lá, você ia na Holanda, vai na França, metade das igrejas tão vazias, ou viraram templos de música, quer dizer, salas de música, viraram outras coisas. Elas foram dessacralizadas, digamos assim. Né? Mas o que foi acontecendo no Brasil. Quer dizer, a religião era uma coisa que estava associada a uma sociedade conservadora e num bom nível pré-capitalista, porque, sei lá, sobretudo o catolicismo. A base do catolicismo era uma coisa meio pré-capitalista, né? Era uma concepção de economia aristotélica. Economia é um negócio para a subsistência da família. Você viu o capitalismo como uma coisa individualista, que leva ao pecado, que leva essas coisas todas. Então você tinha a expectativa de que a religião pertencia ao mundo meio pré-capitalista e com o tempo aquilo ia desaparecendo. E o que tem acontecido nos últimos anos eu não sei se é o ressurgimento da religião, mas tal como nós a concebíamos, com o desenvolvimento das igrejas, né, do neopentecostalismo quadrangular e tal. O que é essa religião hoje em dia? Ela cumpre o mesmo papel da religião antes, em termos de formação da subjetividade, ou a religião virou alguma outra coisa? Eu estou te perguntando porque eu estava outro dia em Campinas, eu estou sempre preocupado com as minhas coisas e perdi um pouco a capacidade de olhar em volta. Mas como eu estava viajando, eu olhei em volta. Aí eu estava numa das praças principais de Campinas e eu vi na esquina um templo que era assim. Tinha o nome da igreja, aí tinha um retrato de um casal, que seria o responsável pelo templo. Eles mais ou menos com uns 35 anos de idade, 35, 40, uma cara jovem, boa, saudável. E aí tinha a programação, parecia uma coisa meio de cinema de antigamente. O que acontecia às 9 da manhã, depois que acontecia às 11, uma, duas, três, 4 da tarde. E era assim, sei lá, 9 da manhã, educação financeira, 10 da manhã, como obter o milagre, meio-dia, como melhorar a situação com a família. Na sequência tinha alguma coisa assim, como manter a cabeça sã no trabalho. Parecia uma central de serviço. Isso ainda é religião? O que está acontecendo? A gente pode dizer assim de forma bem objetiva que o Weber inclusive vai chamar de desencantamento, né? Que é esse impulso a largar a religião meio que de canto no desenvolvimento do capitalismo, que talvez seja uma das principais marcas da modernidade. Inclusive as próprias ideologias anticapitalistas, como por exemplo o marxismo, também são altamente laicizantes, né, ou seja, está na base da modernidade esse desencantamento. Agora, por incrível que pareça, a gente fala de um reencantamento de um lado, de bases conservadoras e por aí vai, mas o desencantamento ele não deixa de acontecer. Você pega, por exemplo, os números do IBGE, ao mesmo tempo em que cresce exponencialmente o número de evangélicos neopentecostais no país, também cresce exponencialmente o número de sem religião e de ateus no país. Né? Esses dois grupos são os dois grupos que mais crescem em demérito da antiga Igreja Católica, né? Que era, historicamente, a nossa principal base de fé. O que acontece é que, vamos e convenhamos, o Estado brasileiro deixa um rombo, né? Uma lacuna, desde da sua formação praticamente, e que a igreja evangélica, antes eram os terreiros, né? Nas periferias, que supriam essa função, né? E que depois se tornam as igrejas, depois as comunidades eclesiais de base, né? E que representando um perigo em algum grau, né? Por conta do engajamento social e por aí vai, na época do questionamento da ditadura,
e quase que em substituição a esse perigo que representou as comunidades eclesiais de base, vem a igreja evangélica tentar suprir essa demanda que o Estado não está suprindo. Para além disso, existe uma certa concepção de homem que é completamente fundamentada no mercado. A própria noção de sujeito é fundamentada no mercado. Quando a gente fala da ética protestante e o espírito do capitalismo do Weber, existe muito questionamento de uma série de sociólogos em cima da hipótese weberiana, porque ela de fato era uma hipótese. Não tinha nada muito objetivo costurando o puritanismo calvinista com o capitalismo. Agora, o neopentecostalismo, ele se oferece para o neoliberalismo em oferecimento objetivo, né? Dizendo assim, olha, nós estamos oferecendo uma máquina de produção de subjetividade que comporta exatamente o sujeito que vocês precisam, né? Um sujeito empreendedor, um sujeito maleável para o mercado, um sujeito disposto a assumir riscos e melhor, um sujeito disposto a enfrentar perda de direitos, calamidades, fome, miséria, intempéries econômicas, não como crise, mas como grandes oportunidades. Não à toa que as igrejas evangélicas no país, não apenas no país, mas no mundo inteiro, crescem exponencialmente diante das grandes crises econômicas. O que faz o sujeito... Bom, vamos imaginar então que você tem um esvaziamento, que a Revolução Capitalista provoca um esvaziamento daquele tipo de subjetividade católico, se é que eu posso falar assim, não sei, que seria, não sei, pré-capitalista, não sei, é possível dizer isso? É possível. Em larga escala, sim, né? Ainda essa subjetividade, ela ainda está em determinados bolsões, dinamicamente ela se articula, né? Ela acaba dando um jeito de se articular, né? Mas absorvendo bastante desse puritanismo, né? Dessa nova subjetividade capitalista. Mas sim, você pode falar de uma subjetividade pré-capitalista. Então, que essa que estaria em vias de desaparecer, e ela está resultando no aumento do número de ateus declarados, de um lado, e de neopentecostais do outro. O que levaria a essa dupla opção? O que leva alguém a preferir ser ateu? Porque ateu é você estar sozinho, né? Supostamente. E o outro optar por ter essa... Porque eu não sei, às vezes, eu estou um pouco confuso, porque eu não sei, às vezes, se a questão é de fé, no caso do neopentecostalismo. Porque, por exemplo, quando a gente pega a identidade política neopentecostal, a gente tem formas moderadas, é claro que nem todas são de direita, eu estou pensando só nas de direita. Você tem a igreja evangélica progressista, sei lá, o presbiterianismo tradicional não é neopentecostal, tem um monte de divisões aí dentro. Mas a dúvida que eu tenho é a seguinte, a subjetividade de um Silas Malafaia, é claro que não é o Silas Malafaia, alguém estou pegando ele como arquétipo, é a mesma de um sujeito feito Pablo Marçal? Porque você tem um radicalismo enorme num caso, e no outro, no caso do Pablo Marçal, o elemento religioso parece que entra só como Deus está te dando uma medalhinha pelo seu esforço. Né? Te dando uma medalhinha. O elemento religioso parece muito mais esmaecido. Eu acho que é um engano. O elemento religioso, ele, mesmo quando ele parece esmaecido, ele é o pano de fundo no qual tudo acontece. Quando o Marçal ele faz uma menção à religião, o que engendra é uma série de percepções que estão antes da menção do Pablo Marçal, né? É uma percepção de que existe uma guerra espiritual não percebida e que está acontecendo do outro lado, e que todo mundo que sabe dessa guerra espiritual é responsável por ela, né? De forma que o crente, o evangélico, por aí vai, como o receptáculo do Espírito Santo, ele se torna representante de Deus nessa batalha.
Então, uma simples menção, por exemplo, a um versículo bíblico, pode parecer como uma simples assim, estou tentando convencer o meu eleitor de que faço parte de um grupo, ou estou tentando a ganhar a aderência do voto evangélico, mas ele está engendrando outras coisas. Está engendrando uma teologia que diz que ele, marcando a posição dele naquele meio, ele se coloca como um baluarte espiritual de luz e da presença do Espírito Santo num lugar que antes era ocupado por espíritos malignos. Nessa guerra metafísica, né, que vem antes. Né? É o que a gente chama de teologia do domínio. Né? Que a política, a ajuda que eles se dão em termos econômicos, em termos de empregabilidade, que dentro de uma mesma igreja um emprega o outro, os próprios cursos que eles fazem de próprio empreendedorismo, reuniões de empresários, né? Para que um ajude o outro, ou se organizem em rede, né? Para que eles cresçam juntos, se organizem juntos, se articulem juntos. Tem como fundamento a ampliação do reino de Deus na Terra. Né? Ou seja, está para além do mero poder político, está para além da ascensão econômica. Engraçado, porque no pensamento, na ideologia reacionária, né, a principal característica dela é a crença de que você tem que submeter a política à religião. Ou seja, você tem que viver num mundo em que sequer o Estado prevalece sobre a religião. Né? Você pensa a sociedade como um conjunto de famílias patriarcais, aconselhadas e orientadas por um sacerdote, e é o sacerdote que indica se o líder, se o chefe político, ele é ungido por Deus ou não. Uhum. E disso depende a sua aceitação e a legitimidade desse chefe. Né? Mas eu acho que, e nisso eu acho que o pentecostalismo não é diferente. Não, com um pequeno detalhe. É isso que eu queria... O sacerdote, ele tem valor, e esse valor é dado pelo mercado. Pois é, sobre isso que eu queria que você falasse, porque isso é o que eu estou estudando ainda, porque eu estou bem centrado na dimensão católica, mas não na evangélica, porque eu não cheguei lá ainda. E eu acho que é exatamente aí que tem uma diferença, porque existe uma certa passividade no caso do caso católico, do reacionarismo católico, entendeu? Ao passo que parece que existe uma atividade, uma postura não contemplativa, mas uma postura ativa, de participação no mundo, do lado neopentecostal. Sim, sim. E que, inclusive, você não encontra no pentecostalismo tradicional de onde ele surgiu, né? Que era extremamente fechado, relativamente isolado socialmente, baseado em pequenas comunidades em rincões, igrejas menores. O neopentecostalismo, inclusive, eu costumo dizer que o neopentecostalismo ele arrasta, né? Tanto a Igreja Católica como o pentecostalismo tradicional, ele se vê às voltas com a teologia neopentecostal e ele precisa se posicionar com relação a ela, sob risco de ficar para trás. Né? É isso que a gente chama de uma disputa de mercado mesmo. A teologia, o que se fala de púlpito, a forma que se organiza o sermão, o tom de voz que se usa, a pirotecnia que se usa durante os cultos, tem como função objetiva você produzir fiéis, você produzir capital humano. Né? Se isso não está funcionando direito, se isso está funcionando aquém do que a igreja do vizinho está, isso significa que existe algo que ele está fazendo que você deve incorporar para que não fique para trás. Né? A disseminação, por que eles são tão coesos, inclusive na própria lógica discursiva, sem precisar de uma santa sé? É justamente por conta disso. Né? É quase que darwinismo de mercado, né? No qual as teologias vão se engalfinhando e aquela que produz melhores resultados objetivos vão ascendendo. Não à toa que você hoje, tanto na Igreja Católica como em outros ramos, você vê a incorporação das práticas neopentecostais.
Hoje, ao contrário a igreja evangélica incorporava as práticas do RH, né? As práticas de motivação, de formação de empresa e por aí vai. Hoje está acontecendo o contrário, né? Hoje os RHs, os coaches de negócio e por aí vai, vão para a igreja evangélica como inspiração do que eles devem fazer. Porque, pô, se os caras são eficazes naquilo que fazem, então eles sabem do que eles estão fazendo. E de fato sabem, é um negócio que está ali acontecendo na experiência, na empiria do aqui e agora, né? E aquilo que não funciona fica para trás. Aí são igrejas que perecem, né? E a Igreja Católica, mesmo, bom, a Igreja Católica... Você vê a renovação carismática, que é o neopentecostalismo dentro da Igreja Católica. Isso que eu queria saber, assim, porque ali tem... A Igreja Católica se adaptou a diversos cardápios. Você tem para os reacionários clássicos, tem lá sempre alguma igreja duas dentro da cidade, onde você tem missa em latim e o padre pode fazer a missa de costas para o público, como era até o Concílio Vaticano II. Tem o tipo de catolicismo liberal, também tradicional para uma certa classe média. Você tem para a esquerda a teologia da libertação, né? Eu, em Aparecida, vi uma missa na Basílica que parecia um comício. Parecia um comício político, inclusive, né? Aí eu fui na Basílica Velha, que é uma igreja do século XIX. Olha que coisa engraçada, o padre. E também é uma coisa... Eu me lembro de duas senhoras saindo e uma comentando com outra assim, ó, adoro esse padre, parece que a gente está vendo televisão. Entendeu? Então você tem a carismática, e na carismática funciona igual, quer dizer, não é só na missa, você tem um envolvimento comunitário também mais intenso? Sim, inclusive os movimentos catárticos, o apelo místico que a igreja neopentecostal tem, o falar em línguas, a expulsão de demônios, né, os movimentos somático-corporais, tudo isso você encontra na renovação carismática. A única coisa que a renovação carismática é intransigente é com culto a Maria. Até mesmo os santos católicos, a renovação carismática faz uma relativização por conta da própria influência do questionamento da teologia neopentecostal. Mas a teologia da libertação também fala em dinheiro, essas coisas assim, de como ganhar dinheiro, empreendedorismo, essas coisas assim, ou não? A teologia da libertação? Não, desculpa, falei errado. A carismática. Não tanto, não tanto. Então o DNA católico continua lá. Mas aí é que tá, porque com a ascensão do fazer político neopentecostal, os grupos dentro da Igreja Católica também vão ficar um pouco confusos, né? Não apenas dentro da Igreja Católica, como dentro das igrejas tradicionais evangélicas. Porque o que acontece é que existem dois grupos, tanto dentro da Igreja Católica como dentro das igrejas evangélicas, que são bem distintos, né? São aqueles que, de um lado, você tem um determinado grupo que consegue mensurar uma evolução interpretativa dos textos sagrados, né? Então, que conseguem compreender, por exemplo, que o Jardim do Éden é uma metáfora, né, de que Adão e Eva são arquétipos da existência humana e por aí vai, né? E existem outros que vão ser intransigentes em apontar que aquilo é a palavra de Deus e com a palavra de Deus aquilo precisa ser fonte da verdade, né? E esse cisma acontece na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas tradicionais. E é esse cisma que marca o que os fundamentalistas, né, porque eles se chamam assim, com certo orgulho até, que é a galera que vai entender que a Bíblia é a palavra de Deus escrita, revelada, né, e de que tudo que na ciência for contra aquilo é obrigatoriamente falso, é falacioso e por aí vai. Eles se chamam de fundamentalistas, né? E de um outro lado, o grupo que a gente chama de grupo de uma teologia liberal, né? Que começa na Alemanha, mas que depois se estende para a Inglaterra e para os Estados Unidos, que é um grupo que consegue perceber que a ciência se desenvolve e que não tem como você interpretar a Bíblia mais da mesma forma, e que existem que você pode inovar na interpretação das Escrituras, né?
Isso acontece em diversos grupos dentro da Igreja Católica. E isso acontece na Igreja Presbiteriana, na Igreja Batista, na Igreja Metodista tradicional. Mas mesmo dentro dessas igrejas tradicionais, como dentro da Igreja Católica, você tem os grupos fundamentalistas, que apesar de não ter esse apelo místico, falar em línguas e por aí vai, estão indo politicamente junto com os neopentecostais na intransigência desse conservadorismo, dessa posição conservadora. Mas é curioso, você sabe que o pouco que eu estudei sobre isso, eu sou da forma católica, quer dizer, eu não sou católico praticante, mas eu sou aquele formado em família católica, nem é que também não é católica praticante, mas mas eu acho que você tem razão quando você fala que você tem uma subjetividade católica, mesmo que você não tenha sido criado em colégio católico. Você tem uma coisa que é assim, uma das coisas que mais me impressionou, lendo um livro de um desses pastores enfim, que foi para a política, né? É que você pode pegar qualquer trecho, você pegava um trecho qualquer da Bíblia e fazia uma interpretação como quem faz uma interpretação em cima da profecia de Nostradamus. Porque é um texto genérico que não tem absolutamente nada a ver do ponto de vista... Pô, você fez história também. O texto bíblico é um texto, você pode olhar do ponto de vista histórico, ele está se referindo a uma coisa que aconteceu, sei lá, se for do Antigo Testamento, aconteceu há 4.000 anos atrás, entre o Eufrates e o Tigre, entendeu? A escravidão do povo hebreu no Egito, o faraó fulano de tal, ou você pode fazer uma interpretação mais dogmática, que é uma coisa da Igreja Católica, que você tem que ter uma interpretação, é a exegese dos textos. Aí o que eu lia era uma passagem qualquer, isolado, em tiras, assim, sei lá, é preciso dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, qualquer coisa assim. E aí você fazia uma interpretação sobre o governo Dilma. Não tinha absolutamente nada a ver com coisa nenhuma. E você ia em tiras montando uma interpretação que saía da cabeça dele, para não dizer que saía de outro lugar. E pronto. Assim, aquilo me chocou tanto, porque como é que você pode fazer um uso tão frouxo? Entendeu? Dos textos. Os neopentecostais não chamam isso de interpretação, eles chamam isso de revelação. A revelação ocorre quando, de alguma forma, o Espírito Santo te dá algumas chaves interpretativas muito específicas para que você possa articular textos que de outra forma você não articularia, para te dar uma mensagem que de outra forma você não enxergaria ali naquele texto. Caraca, então eu cansei de dar zero para muito Espírito Santo, que foi meu aluno lá. Certamente. Apareceu para o aluno, o Espírito Santo apareceu, a resposta estava toda errada. Certamente, mas e aí o maior problema cognitivo da igreja, das religiões como um todo, mas especificamente da igreja evangélica, é exatamente esse. É que a verdade, ela se torna a tua imagem e semelhança. Você faz com ela o que você quiser. Inclusive, uma das minhas hipóteses de mestrado é que é o uso da Bíblia como fetiche. Vou falar mais sobre isso. Como fetiche no sentido freudiano, né? Da mesma forma que o masoquista, que o fetichista, né? Ele usa do fetiche para suplantar a falta no seu parceiro e poder satisfazer o seu desejo num objeto é impecável, sem falha, na medida em que a falha do objeto foi suplantada pelo fetiche. De igual forma, a Bíblia é usada para suplantar qualquer falha na relação entre o sujeito e o sagrado, né? E que, inclusive, uma das provocações que eu costumo fazer, fiz no artigo da ética neopentecostal, é que talvez isso aponte para uma falha de Deus, né? Porque se você precisa usar da Bíblia para tamponar, usando dela como fetiche, né? Para dobrar Deus, né? Para fazer com que Deus faça alguma coisa, então você está querendo tamponar uma falha que é de Deus, né? Qual seria a falha de Deus? Não corresponder...
Não corresponder absolutamente à minha imagem, não ser a minha imagem e semelhança. Mas de fato, assim, o uso da Bíblia como um fetiche transforma a Bíblia num item mágico. Ela vive numa varinha de condão, né? Os cristãos usam bastante um termo, de uma citação de Números, que diz assim, pois seria eu homem para mentir e filho do homem para me arrepender, né? Ou seja, se está escrito na Bíblia, e se a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus não mente, nem se arrepende daquilo que falou, eu posso reivindicar do texto bíblico todas as promessas que estão ali, e Deus é obrigado a fazer o que está ali escrito. Obrigado por quem? Pelo texto que ele próprio fez? Pelo texto que ele próprio falou, porque ele não mente e nem se arrepende do que falou. Então você esfrega a palavra dele na cara dele, você obriga ele, você condiciona ele a fazer aquilo que ele disse. É o Estado de Direito bíblico? É mais ou menos isso. Deus está adstrito às regras que ele mesmo criou? É mais ou menos isso. Pois é, mas aí tem um outro detalhe que é o seguinte, o Espírito Santo garante, sobre a lógica da revelação, que você dê aquele jeitinho e que Deus diga o que você quer que ele diga. Esse Espírito Santo, hein? Esperto. Malandro, Espírito Ou seja, Santo malandro. É o fetiche impecável mesmo, né? A esquerda parece ter cada vez mais dificuldade de responder à altura aos avanços da extrema-direita. Como a psicanálise poderia explicar essa confusão interna, né? Eu consigo até explicar do ponto de vista ideológico. Sei lá, porque a sociedade mudou, os referenciais marxistas originais parece que não funcionam, porque a social-democracia as bases da social-democracia do século XX, da sociedade de classes bem distribuída, parece que desapareceu, mas nunca consigo imaginar, do ponto de vista psicanalítico. Como é que você explica? Como é que a psicanálise pode explicar isso? Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender que, para começar, a esquerda nunca está sozinha, né? Ela sempre se articula com o seu principal oponente, né? E... uma relação especular. Pois é, sempre. E o que eu acho que marca mais esse período de crise da esquerda é que ela muda de posição com o seu oponente de uma forma que nunca na história a gente viu. Sempre foi a esquerda a questionar a direita quanto à sua legitimidade. Você quer dizer que a esquerda virou establishment e que de alguma maneira ela virou vitrine? Não apenas isso. Hoje já existem teóricos que questionam a necessidade da própria existência da esquerda, né? Na nova forma de organizar as coisas. Me parece que depois da queda do muro de Berlim, o que acontece é que houve uma inversão. Assim, a esquerda ela passa a tomar uma atitude reativa e responsiva, né? Enquanto antes ela era quem colocava os projetos, né, e quem questionava, né, ela era a principal potência crítica e a potência projetiva do que diz respeito a apontar para frente mesmo, apontar para o futuro. Sim. Ela assume a posição oposta, a posição que antes era do seu adversário. Quer dizer, a esquerda, depois da queda do muro, ela se adapta ao liberalismo, enfim, e agora ela está na defensiva contra o conservadorismo. Eu acho que, em algum grau, a esquerda internacional, ela, em algum momento, ela precisou se apegar às instituições que ela mesma criticava como única forma de se defender do ataque da direita, do ataque violento da direita após queda do muro. Mas assim, eu até entendo se você pensar que a forma pela qual a democracia se institui e se generaliza depois da Segunda Guerra Mundial, ela é um Estado de direito democrático que, do ponto de vista socioeconômico, se organiza como social-democracia. Isso seria um protótipo de esquerda, né? Porque, na verdade, aqueles governos soviéticos, aquilo ali nem era aquilo que era visto como democrático, digamos assim, soviéticos, ou aqueles modelos de Europa Oriental e tal. Será que é por causa disso que ela própria passa a ser tratada como se fosse o sistema?
Eu acho que E ela fica numa posição defensiva por causa disso? Vou abrir o meu ouvido psicanalítico. Você falou uma palavra que é deveria, né? Em que contexto? Eu não sei. Começou a psiquiatra, tô ferrado aqui. Porque o que acontece bastante é o seguinte: a esquerda ela passa a se organizar pela fala do outro sobre ela. Mas é que tá, ela não está ficando defensiva? Sim, mas justamente sim. porque ela supostamente virou a situação? Ela deixou de ser oposição e virou situação, de alguma maneira? Ou passou a ser tratada como situação? Então, de fato... O Trump, esse pessoal todo hoje em dia, trata a esquerda como... A gente já não sabe... Bom, na boca deles, esquerda é tudo que não sejam eles. Mas assim, é tratada como se fosse situação, como se fosse um establishment. O populismo reacionário, o populismo neoliberal, tratam como se fosse um establishment. Sim, certamente, certamente. Aí é que tá, uma das coisas que tem chamado a atenção de boa parte da intelectualidade de esquerda no Brasil é o quanto que a extrema-direita hoje adquire toma um lugar que era essencialmente o lugar da esquerda mais radical, de ser antissistêmica e, de, em certa medida, ser revolucionária. Por ser antissistêmica. A extrema-direita. Sim. Essa é a principal subversão, né? Que vai marcar, inclusive, essa total guinada em algum grau, tanto no seu sentido projetivo como no seu sentido crítico. Quem está assumindo a dianteira agora é a extrema-direita, da forma capenga dela, né? A partir desse fundamento, esse fundamento frágil, neopentecostal, quase, né? Mas ainda assim, a crítica toda vem daí, né? Inclusive em movimentos que a gente vê que a gente não pode subestimar, né? O movimento Terra Plana, né? Esse movimento agora de combate à pedofilia, né? Esqueci agora o nome do grupo, é um grupo grande, né, que faz associação entre esquerda e pedofilia. Sim, a coisa da criminalização da esquerda. A esquerda, como ela não crê em Deus, ela é pecadora e criminosa. Então você pode associar todos os tipos de crimes existentes ao fato de você exatamente. Então, de esquerda. As novas teses críticas. É uma corrupção do ponto de vista bíblico. As novas teses críticas, independente da fundamentação torta, elas estão todas sendo tomadas pela esquerda, pela extrema-direita agora. E isso no âmbito internacional. Ou seja, a esquerda virou... É até engraçado quando a gente vê isso no caso brasileiro, acho que isso é mais evidente assim. Como é que a esquerda, de modo geral, ela virou, entre aspas, conservadora. Quer dizer, conservadorismo tem mais de um sentido. Você pode dar um sentido ideológico do conteúdo do que ela cria do programa, que não é esse que eu estou querendo dar, mas um sentido posicional, de que a gente está tentando conservar alguma coisa que está sob ataque. E essa conservação é o sistema político democrático tal como nós o conhecemos, entendeu? Quer dizer, ela está exato nas antípodas daquela posição em que ela teve, pelo menos durante boa parte do século XX, né? Sim, com certeza. Além do que o fato houveram dois grandes traumas, né, na história da esquerda, que produziram reverberações assim, muito significativas. O primeiro grande trauma foi a ascensão do nazifascismo, em especial do nazismo da Alemanha, né? Era um momento em que a esquerda internacional estava aguardando a Revolução Alemã, né? As burguesias, a burguesia da Inglaterra, a burguesia da França, já se antecipavam à Revolução Alemã, né? Era o principal partido comunista, era o partido comunista mais amplo, melhor organizado, né? Em articulação direta com a União Soviética, e o que aconteceu ali foi a ascensão do nazismo.
né? Essa quebra de expectativa, né, foi tão drástica a ponto de, uma geração, praticamente toda a geração de Frankfurt vem se debruçar sobre esse dilema, assim. O que faz com que um povo, às vésperas da sua revolução, aderir de forma tão violenta ao regime nazista? Há muitas pessoas, eu mesmo faço essa comparação, para você também é fácil, porque você é historiador, que vê certas analogias do tempo presente com a década de 20, com a década de 30, que é um período de crise da democracia liberal, a ascensão do extremismo. Mas justamente por isso tem um aspecto que ainda me parece muito diferente, porque de alguma maneira a democracia estava aparecendo, havia havido a Revolução Russa, tinha essa crise do liberalismo, mas de alguma maneira a extrema-direita aparece de forma reativa contra o espectro revolucionário da esquerda. E hoje você tem uma crise do liberalismo também, você tem a presença da extrema-esquerda, mas cadê as minhas ressalvas. Perdão, esquerda não, a direita, mas cadê a esquerda do outro lado que supostamente tenho as minhas ressalvas comparativas. Tá polarizando, entendeu? Justamente por causa de algumas especificidades que a gente tem hoje que a gente não tinha naquele momento, né? Primeiro, essa coisa do líder fluido. O nazifascismo ele precisava de líderes muito emblemáticos que materializassem no seu próprio corpo, na sua própria estética, a ideologia que eles carregavam. A figura do Franco, do Mussolini, do Hitler, era exatamente isso. Eles eram materializações da ideologia que eles carregavam, assim, no uniforme, no bigode. Mas isso também é válido para a esquerda, porque também tinha o Tito, também tinha mas Stalin, era uma outra forma de liderança. Era uma liderança fundamentada numa virtuose. Né? No qual, inclusive, você tinha coisa assim, o Stalin, o maior problema do Stalin é que quando as acusações chegam, fala assim, meu Deus, mas como é que pode? Como é que pode o grande líder soviético fazer tal coisa? Né? Tinha a questão o líder ele não pode, ele precisa ser impecável diante daquilo que ele está trazendo. Hoje o líder ele pode ser qualquer coisa porque sempre existe um fetiche para tamponar. Aí eu acho que essa é a grande marca do neoliberalismo, assim. E aí eu acho que isso ele tem muito de neopentecostal. Eu acho que nesse ponto eles estão intimamente imbricados, assim. O fetiche é uma estratégia contemporânea neoliberal por excelência, né? Quer seja o uso de um saber como fetiche, né? A economia mainstream, quer seja o slogan, né? E por aí vai. A ponto de que o líder ele pode ser agora completamente imperfeito. Se você conseguir um fetiche para acoplar nele, ele se torna a minha imagem e semelhança. Então, inclusive, a própria imperfeição do líder é um reflexo da minha imperfeição. Não à toa que o Bolsonaro comia, fazendo aquela nojeira ao redor, fazia aquelas piadas que só o típico eleitor apoiador do Bolsonaro faria, porque o cara falou assim, porra, o cara consegue ousadamente fazer a piada que eu atualmente me constranjo em fazer no meu meio, né? O mundo vai voltar a ser o que era, né? Antes a minha virtude eu via no líder, agora o meu mais inferior, o meu mais pequeno é que faz com que eu sustente a nova liderança. Isso é completamente distinto, né, da lógica nazi, acho que sim. das antigas lideranças. Tem um elemento de... O populismo está presente, mas eu tenho a impressão que a sociedade era bem menos democrática, então ela ainda tinha valores mais mesmo quem representava o povo tinha uns códigos de como se comportar. Se bem que às vezes você também tinha uma coisa de legitimação da grosseria, né? Quando você vê uma coisa meio mussoliniana, né? Você tinha algumas coisas de grosseria também, né? Mas eu acho que tem um elemento que é essa coisa do império, da vitória absoluta do capitalismo,
que não tinha, porque você ainda tinha uma coisa conservadora, mais hierárquica, e nem tudo era dinheiro. Então as coisas se passavam... Ainda não havia sociedade de massa consolidada, muito menos democrática. Eu acho que tem muita diferença nisso também. Entendeu? Então, acho que é isso, sim. Nos Estados Unidos criou-se um termo chamado Vibe Session. Não. Vibe Session. É engraçado essa expressão Vibe Session, porque eu pensei que fosse uma Jazz Session, Jam Session. Né? Uma sessão de vibe, não. Na verdade, Vibe Session é uma brincadeira com a palavra recession, a vibe da recessão. Quer dizer que os números econômicos vão bem, mas a vibe é de recessão. Há um aspecto psicológico no momento político atual, que diga respeito a uma certa dissonância cognitiva entre o real e a representação. Eu sei que a gente sempre tem uma distância entre o real e a representação, mas tem um tipo de explicação psicológica para isso. A gente acabou de ver a vitória do Trump, e muita gente diz que é espantosa, porque havia se apostado justamente nos resultados econômicos, né? Para exatamente tentar os democratas derrotarem os republicanos. E isso não foi suficiente para obter esse resultado. Muito pelo contrário, o Trump deu uma sova. Quando eu ouvi essa expressão a primeira vez, eu fiquei meio sem muita opinião formada, assim. Mas agora a primeira coisa que me vem à cabeça não é apenas pelos 20 centavos. Uhum. É o peso da ideologia? O Brasil estava vivendo o seu melhor momento, talvez em toda a sua história, em termos econômicos, de empregabilidade, em termos de desenvolvimento da nossa indústria, exportações, nosso agro estava no top, a nossa juventude indo para a universidade, e aí, na medida em que o sujeito percebe que ele está ganhando um salário, que ele agora tem como fazer um pezinho de meia e por aí vai, ele continua percebendo que os serviços públicos continuam uma merda. Né? Ele está empregado, mas o SUS continua não atendendo direito, o ônibus continua não prestando, a assistência social continua não funcionando, e aí ele vai para a rua reivindicar. Mais. Essa reivindicação de mais, ele percebe como se tudo tivesse uma merda. Sabe que é engraçado? Tocqueville dá uma explicação no antigo regime e revolução, que era assim, a França nunca tinha estado crescendo tanto do ponto de vista econômico e ter sofrendo mudanças sociais do que as vésperas da Revolução. E aí é como se tivesse uma espécie de um descolamento em que você não se percebe mais como representado, você tem um descolamento entre a posição do Estado e a posição da sociedade. E aí... mas é que tá, a gente não pode nem dizer que isso tenha acontecido logo que as coisas começaram. É como se o Vibe Session só acontecesse depois de que tudo acontecesse e você começasse a tirar disso as suas implicações políticas. Quando a extrema-direita começa a invadir os movimentos, começa a entrar com pautas tipo sem partido. Mas isso é interessante, mas você não acha que boa parte do pessoal que estava em 2013, não digo no primeiro dia, não digo no segundo dia das jornadas, era um pessoal que era de direita e não sabia e se percebeu depois? Talvez, mas entendeu? Aí é que tá, mas faltava você poder abrir a camisa e dizer que era. Entendeu? Porque senão aquilo não faz sentido. Eu tenho muita dificuldade em entender que eleitores de esquerda e eleitores de direita no Brasil são de direita e de esquerda. Porque você vai conversar com o sujeito, você descobre que o sujeito se diz de direita porque ele é anti-aborto e ele é contra a legalização da maconha. Mas ele é a favor da CLT, ele é a favor do 13º, ele não quer redução, ele quer redução da jornada de trabalho, ele quer garantia de direitos, ele quer
demandas que ele não consegue reconhecer que são demandas de esquerda. Bom, mas ele é o que ele diz que é, né? Pois é. O que ele acha que é. Aí é que tá a grande questão. Eu acho que quando a gente fala de vibe session, a gente tem que pensar em quem é que tá dando as cartas para uma opinião pública também. Quem o informa sobre aquilo que ele é. Exatamente. Quem é que está assinando as manchetes que tem chegado a maior parte da população? Nem sei se existem mais manchetes, se as manchetes são tão determinantes assim hoje, né? Porque se todo mundo, 90% se informa por Zap, por Twitter, por Instagram, né? Sei lá se existem manchetes. Você acha que isso tem a ver, uma coisa tem a ver com a outra, a mudança? Eu acho que está intimamente relacionado. Atualmente você vê, acho que o melhor exemplo são os grandes oligopólios midiáticos de direita recebendo quantidades absurdas de dinheiro no Brasil. Eu nem sei se eu posso comentar nomes, é melhor nem comentar. E que foram muito influentes nas eleições no Brasil, por exemplo. Né? E isso sem contar o que a gente soube depois que aconteceu nos bastidores do governo Bolsonaro, o que depois a mídia chamou de gabinete do ódio. Né? Era de fato uma equipe de telemarketing, de distribuição de mensagem. Né? Até que ponto que isso tem... Mas aí é que tá, porque tipo assim... Acho que antes de a gente pensar assim, isso é um erro, a gente já deveria ter mensurado que isso ia acontecer e a gente já deveria estar pensando em o que a gente vai fazer com essa bodega, né? Com esse negócio chamado internet. Né? Porque não dá para que a gente deixar isso assim ao Deus dará, sem que a gente pense de fato em como é que a gente vai regular essa dissonância de vozes. Ou seja, a questão passa por uma regulamentação democrática da mídia, que é tudo que eles não querem. Com perigos civilizatórios, eu diria. Com riscos civilizatórios. Eu posso estar sendo pessimista, mas... Não, você pode ser pessimista à vontade. O Trump foi eleito ontem. Pois é. Bom, é uma pena, a gente não vai poder dar final feliz. A gente vai ter que parar aqui a conversa, não tem. Obrigado por ter participado, de estarem aí do programa, mas quem quiser ver final feliz vai ler Conto de Fada. Isso aqui é diálogos com a inteligência, né? Diálogos com a utopia, com a Xuxa e o... Como é que é o nome do filme? Xuxa e a Lua de Cristal. Agora o outro momento, que show da Xuxa é esse? Acabou. Hoje agora a gente é o show do Xoxo. Quem tem interesse em saber mais sobre a visão do Leandro, estão os seus textos disponíveis na íntegra no site da nossa Insight Inteligência. E por sinal, se você quiser ter uma versão impressa na sua casa, é só assinar um dos nossos planos. Use o nosso link. Que é, ai meu Deus do céu, por que vocês precisam de https://insightinteligência.com.br/assine.barra, né? Pois é, eu também não entendi, quase não consegui ler isso. Então, para não perder nenhuma das novidades da Insight Inteligência, eu do meio não deixe de acompanhar nossas redes sociais e me ensine a ficar pronunciando esses endereços enormes aí. Gente, não precisa bater esse endereço nenhum, não. Vocês vão no Google, põem lá Insight Inteligência, vocês vão cair lá, tá bom? Ou qualquer outro buscador para não achar que eu estou fazendo propaganda aqui. Bom, é isso, tá? Obrigado e até o próximo episódio. É muito importante a relação com a religião ser uma relação aberta para todas elas. Eu acho muito chato qualquer religião que não aguenta uma discussão. Eu acredito na força das palavras. Não sei se necessariamente positivas, né? E acho que tem a ver com a minha profissão, né? Eu trabalho com palavras, eu lido com palavras o dia inteiro. E essas palavras têm definido aí quem eu sou. Quando você pega uma religião, que é uma religião de resistência, e bota dentro dessa sua religião de resistência elementos daquilo que te oprime, você bota uma metástase no conceito da tua religião. Olá, amigos do meio. Aqui no programa Presença de Espírito, vale essa pergunta. No que você acredita? No que você já acreditou?
E o que te levou de um ponto para outro? Este é o Presença de Espírito, meu nome é Marvio dos Anjos e aqui a gente vai ter entrevistas que vão conversar sobre fé, religião, crença e espiritualidade.